Gente, parece que tá começando a se complicar um pouco aqui a história da Flor de Lis e tá ficando meio feio pra ela e pra família. Publicado aqui no site Extra. Polícia investiga se um mototaxista levou neta de Flor de Lis para jogar celular de suspeito no mar após morte. Um mototaxista da região oceânica de Niterói foi conduzido por volta das 15 horas desta quarta-feira para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, dentro da investigação sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. A polícia teve a informação de que o rapaz levou uma neta da deputada federal Flor de Lis até a praia de Piratininga, onde a jovem jogou um celular no mar. A praia fica a cerca de 8 quilômetros da casa da família, em Pendotiba, Niterói. A ação teria acontecido no último dia 18, mesma data em que equipes da Delegacia de Homicídios vasculharam a casa onde aconteceu o crime. Ou seja, bem estranho, né? Continua aqui. A polícia investiga se o celular pertencia a Flávio dos Santos, filho do casal que está preso pela morte do padrasto. O mototaxista chegou à delegacia numa viatura descaracterizada e prestou depoimento. A neta, suspeita de jogar o celular no mar, já foi ouvida pela polícia. Na última segunda-feira, a DH apreendeu 20 celulares de pessoas que estavam na casa da deputada federal Flor de Lis. Em um dos aparelhos, a polícia descobriu que o telefone do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, foi usado horas depois de sua morte. Mensagens com pedidos de orações e dizendo: infelizmente as notícias são verdades, está escrito ipsis literis aqui, né? Eles erraram no português, na concordância na mensagem, e foi reproduzido aqui igual. Foram passadas do celular de Anderson para um grupo de evangélicos no WhatsApp. No texto, a pessoa se identifica como um dos filhos do pastor. Quer dizer, a história da Flor de Lis, que dizia que o celular do marido tinha desaparecido, começa a ficar um pouco estranha também. Porque horas depois, eles ainda estavam de posse desse celular. E usaram esse celular para se comunicar com um grupo de evangélicos no WhatsApp. Então, começa a ficar um pouco mais difícil de explicar, né? E você vê que aqui o advogado da família do pastor também está questionando algumas coisas, publicado aqui também no Extra. Advogado de família de Anderson do Carmo aponta falta de colaboração de Flor de Lis. O advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor Anderson do Carmo, está na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo para entregar um pedido de vistas dos autos. Segundo ele, vem causando estranheza na família da vítima o fato da não colaboração de Flor de Lis e dos filhos para a elucidação do crime. Anderson foi morto a tiros na madrugada do último dia 16, na casa da família em Pendotiba, região metropolitana. Tem dois trechos aqui que são mais importantes que eu queria ler para vocês. Primeiro aqui. Diz o advogado, né? Não há uma participação efetiva deles para os esclarecimentos sobre o que aconteceu. Há pontos que precisam ser explicados, como o sumiço do celular do Anderson. Há informações de que o aparelho teria sido entregue para Flor de Lis e depois repassado para alguém, disse o advogado, nesta terça-feira durante ida à sede da especializada. Aí, novamente, já bate com o seu último artigo que nós lemos aqui, né? Quer dizer, o celular estava com eles. Alguém da família, de acordo com o artigo, um dos filhos, usou o celular para se comunicar com membros de um grupo evangélico do WhatsApp horas depois do homicídio. Daí depois, esse celular desaparece e a Flor de Lis quer dizer que não sabe onde foi parar porque muita gente entrou e saiu da casa. É muito estranha a história, para dizer o mínimo. O segundo trecho aqui é importante. Ele diz também: houve demora no socorro ao Anderson. Além disso, o que estava naquela fogueira? Uma arma que não existia foi encontrada dentro da residência, acrescentou. Essas são umas das partes mais importantes. Além da arma, é claro, a arma ser encontrada na casa é... Bom, no inglês tem uma expressão que diz smoking gun, né? A arma ainda fumegante, querendo dizer, é uma prova que você não tem como descartar. Basicamente é prova do
prova do atentado, da autoria do crime. E a outra parte que é muito importante é essa fogueira que foi encontrada, que é mencionada em alguns artigos, já foi mencionado em alguns artigos, que além dessa demora do socorro ao Anderson, a polícia encontrou uma fogueira onde foram queimadas algumas coisas que eles não conseguiram identificar. Quer dizer, o marido dela sofre um atentado, segundo ela, uma tentativa frustrada de assalto. E ele leva vários tiros. Também é inconsistente. Cada relatório diz uma coisa. Você vê às vezes que foram 6 tiros, os que foram 15 ou que foram 30. Vai saber. Mas ele sofre vários tiros. Tá morto. E o que eles vão fazer? Eles vão queimar algumas coisas numa fogueira no fundo da casa, antes de levar ele para ser socorrido, ou de chamar a polícia. Isso faz algum sentido? E horas depois disso acontecer, a neta pega um mototáxi para ir até o mar, jogar um celular. Faz algum sentido isso? Imagine, seu avô acabou de ser morto, ou algumas horas atrás foi morto, e você vai passear e resolve jogar um celular ao mar? É muito estranha a história inteira. Acho que agora, bom, preciso de uma quantidade enorme de fé agora para acreditar que ela ou outros membros da família, ou no caso todos, não estejam envolvidos nesse assassinato. É muito estranho mesmo. Um outro artigo ainda aqui do Extra, que tem a manchete: durante o depoimento de 10 horas, a polícia quis saber de Flor de Lis detalhes de seu relacionamento com o marido. O artigo em si tem muita coisa que não me interessa tanto. Diz que a polícia questionou ela sobre a história inteira dos dois, e a história dela, como ela chegou aqui. Tanto faz, são coisas que não interessam muito aqui pra gente. Mas tem uma parte aqui que é interessante, que é aqui. Em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira, Flor de Lis afirmou que foi intimada para prestar depoimento na condição de testemunha. De acordo com o advogado Fabiano Miguéis, a deputada não foi questionada pela delegada sobre as afirmações contra ela feitas por um de seus filhos. Em depoimento, o jovem afirmou acreditar no envolvimento de sua mãe e de outras 3 irmãs no crime. Além disso, o filho da deputada disse ainda que um dos irmãos já havia recebido proposta de R$ 10.000 para assassinar o pastor. Ela disse: "Eu estou sabendo disso nesse exato momento. Não tinha conhecimento disso", afirmou Flor de Lis aos jornalistas, ao ser questionada sobre a proposta de que um dos filhos teria recebido para matar seu marido. Quer dizer, isso é muito estranho, em vários sentidos. Primeiro, por que o filho falaria se não fosse verdade? Mas mesmo que nós aceitemos que, tudo bem, talvez ele resolveu, não sei, achou que ia acabar sendo melhor para ele se ele inventasse uma história, e vamos supor que essa história não é verdadeira. Mesmo assim, ela não sabia disso até agora? Ela, durante essa investigação inteira, ela emite comunicações, notas de imprensa, pelo Instagram, pelas redes sociais, a cada coisa que acontece, noticiada nos jornais, não divulgada pela polícia. Então ela está de olho nesse caso inteiro, nós sabemos que ela está de olho nesse caso inteiro desde o começo. O que faz todo sentido, é claro. Se fosse seu marido, seu pai, seu avô, parente, você também estaria de olho nas manchetes e nos artigos sendo publicados. E justo esse ela não ficou sabendo? Ela não ficou sabendo que um filho dela falou que ela estava envolvida no crime? Faz algum sentido isso? Para mim, essa história inteira... Bom, eu disse desde o começo, né? Para mim, essa história inteira é muito estranha. E eu acho quase absurdo acreditar que ela não está envolvida nisso, nesse ponto. É minha opinião, né? Pelo menos. Mas, vamos ficar de olho aqui. Vamos ver o que vai acontecendo e, tendo notícias novas, eu publico vídeos novos também pra gente conversar um pouco mais sobre isso.
Valeu, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreva, deixa um comentário. Se você não gostou também, deixa um comentário aí falando onde eu errei, me xingando, fica à vontade. E vamos se falando. Valeu, galera.